Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título O Avivamento na Vida Pessoal. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. A vida pessoal avivada de um cristão depende intrinsecamente de suas virtudes de ordem espiritual e do uso de instrumentos espirituais em sua vida piedosa cristã. Nesta lição, no primeiro ponto, identificaremos as virtudes de um cristão espiritualmente avivado. No segundo ponto da nossa lição, vamos conhecer a armadura de Deus para uma vida pessoal avivada. E finalizando o nosso estudo, no ponto número 3, veremos a oração como um instrumento de avivamento espiritual. Ponto número 1 da lição, as virtudes de um cristão espiritualmente avivado. O cristão é um servo de Deus e, nesta condição, ele deve assumir uma posição de protagonismo, de ter um avivamento pessoal permanente, vivendo cheio do Espírito Santo para compreender perfeitamente a vontade do Senhor, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças por tudo e em submissão uns aos outros. O cristão deve ser santo como Deus é santo, ou seja, por meio de sua santidade, o cristão deve ser totalmente separado do pecado e consagrado ao Senhor, vivendo com o exercício do fruto do Espírito. Então, neste sentido, as virtudes avivadas de um cristão para ter um avivamento pessoal permanente é estar cheio do Espírito Santo e ser santo, como Deus é santo. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículos 18 ao 21, diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos, então, uns aos outros no temor de Cristo. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículos 13 ao 16, diz assim a palavra do Senhor: Por isso, sigindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Item número 2 da lição: a armadura de Deus para uma vida pessoal avivada. O apóstolo Paulo nos conclama a tornarmos e nos revestirmos da armadura de Deus, bem como praticar orações e súplicas para resistirmos às ciladas do diabo e também ter uma vida espiritual avivada.
Na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículos 10 a 20, diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e revestindo-se da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias para quem Cristo, ou seja, ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Portanto, aqui o apóstolo Paulo, ele nos conclama a nos revestirmos da armadura de Deus, estes instrumentos espirituais para manter uma vida pessoal avivada por meio do Espírito Santo. Vejamos então quais são estes instrumentos para que venhamos a manter esta vida pessoal avivada. O primeiro instrumento que o apóstolo Paulo fala, e aí nós não vamos falar na sequência, mas vamos falar de uma forma didática para compreendermos bem o uso desses instrumentos. Nós temos o capacete da salvação, ou seja, que representa a esperança da salvação e vida eterna. Então, no ponto número 1, aí da figura, o slide, você pode observar o capacete da salvação, que simboliza a salvação em Cristo Jesus. A nossa mente, é a sede dos pensamentos, dos sentimentos e da vontade de uma pessoa. E é também o principal campo de batalha espiritual que Satanás usa e ocupa para, num primeiro estágio, oprimir um ser humano em progressão contínua, até estabelecer, então, uma possessão demoníaca sobre ela, sempre no intuito de roubar, ou seja, nos roubar a salvação, no intuito de matar, ou seja, tomar para ele a nossa vida, e no intuito de destruir, ou seja, nos condenar eternamente a um sofrimento, vamos dizer assim, eterno. Não só para, isto é, para qualquer ser humano. Então, Satanás busca matar, roubar, matar e destruir. O tipo de pensamento que ocupa a nossa mente é fundamental para impedir que Satanás explore o nosso pensar, para nos induzir a pecar, exercendo assim uma opressão, de modo a nos deprimir, desanimar, desvanecer, enfim,
aniquilar a nossa salvação. Assim como o capacete de um romano, de um soldado romano, protegia a sua mente de uma contusão ou qualquer dano físico, o capacete da salvação, que é a esperança da salvação em Cristo Jesus e vida eterna, esta, pois, é a maior dádiva de Deus para o ser humano. Ou seja, nós devemos proteger a nossa mente dos pensamentos, sentimentos e vontade que nos faz perder a salvação. E o apóstolo Paulo, ele fala isso na carta aos Filipenses, no capítulo de número 4, no versículo 8, quando ele diz assim: filhinhos, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Outro paramento comparado às vestes de um soldado romano, o apóstolo Paulo falou do cinturão da verdade, o item número 2, que é a palavra de Deus. O item número 2 aí da figura, que é a palavra de Deus. O cristão sempre fala e vive na prática da verdade, sendo esta verdade a palavra de Deus, ou seja, o verbo de Deus. Essa palavra é a verdade absoluta sobre as demais verdades e é ela que sustenta o cristão para não ser enganado pelas mentiras e erros doutrinários de Satanás. Se você não quer ser enganado e não quer aprender erros doutrinários dos incautos, você deve conhecer esta palavra, cingir-se desta palavra. Assim como o cinturão sustenta as demais peças da armadura do soldado romano, a palavra de Deus na pessoa de Jesus é a base para uma sólida sustentação de uma saudável vida espiritual do servo de Deus. A palavra do Senhor. Mas não só isso. O apóstolo continua a falar e ele fala agora de outro paramento, que é a couraça da justiça. Que significa a palavra de Deus. O item 3 aí na figura. Couraça da justiça, a prática da palavra. Preciso conhecer a palavra. Mas também é preciso praticá-la para que ela tenha a eficácia, o efeito desejável para uma vida piedosa cristã. O cristão deve sempre praticar a justiça de Deus, ou seja, praticar o que é certo em seus atos morais e comportamentais. Ser justo, tendo como baliza, referência, a palavra de Deus. O cristão ele deve assumir o caráter em conformidade com a imagem de Cristo para resistir à tentação do diabo. Logo, assim como a couraça da justiça protege os órgãos vitais que estão localizados no tórax, ou seja, protege os órgãos vitais do soldado romano, alojados em seu tórax, a justiça de Deus, ou seja, a justiça de Cristo, protege-nos de sermos impiedosos. E, pelo contrário, até nos propicia a termos de forma inabalável uma vida piedosa cristã. Na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 7 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento
de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Portanto, o apóstolo Paulo aqui fala da prática da fé, a prática da palavra de Deus. Como quarto paramento, o aparato das vestes de um soldado romano, nós temos a espada do Espírito, ou seja, o item número 4 aí do slide, que representa o manejo da palavra de Deus. A espada, que é a palavra de Deus, é a única fonte capaz de derrotar Satanás em qualquer investida sobre nós. Tomemos como exemplo a tentação de Jesus no deserto. Satanás foi derrotado sumariamente pela palavra, pelo manejo da palavra. Assim como o soldado romano manejava a sua espada com habilidade para derrotar ou mesmo matar o seu inimigo, o cristão deve ser, ou deve ter, melhor dizendo, a habilidade no manejo da palavra de Deus para derrotar ou mesmo aniquilar as argumentações malignas que colocam em dúvida a verdade de Deus. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 2, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: procuras apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como quinto aparato, ou paramento das vestes de um soldado romano, nós temos as sandálias da preparação do evangelho da paz, isto é, a anunciação da palavra de Deus. Então, não basta só conhecer a palavra, praticá-la ou manejá-la de uma forma habilidosa, mas também temos que anunciar esta palavra às outras pessoas. Devemos estar firmes na rocha que é Jesus Cristo, para nos dispormos a batalhar contra o mal, através da anunciação do Evangelho de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Todo cristão tem a obrigação de anunciar o Evangelho de Cristo a toda criatura, para transportá-la do mundo das trevas para o mundo da luz. As sandálias do guerreiro romano lhe davam firmeza e proteção na batalha. E aí nós temos que realizar o que Cristo ordenou, a grande comissão: ide e pregai o Evangelho de Cristo em todo o mundo. Como sexto e último item da armadura de Deus, mostrada, demonstrada, falada pelo apóstolo Paulo, nós temos o escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, neste bojo da fé, nós colocamos também a santificação do cristão a cada dia. Satanás sempre está de prontidão para lançar dardos malignos ou armar laços para a nossa queda. A fé é indispensável em nossa vida piedosa cristã para nos proteger do caluniador, ou seja, do diabo. A fé, nosso escudo, nos proporciona uma firme confiança em Deus e nos afasta, melhor dizendo, do pecado da incredulidade e nos dá sempre a vitória sobre o mundo maligno. Assim como o escudo do soldado romano protege
protege-o dos lançamentos das flechas flamejantes, das lanças, das espadas e armas cortantes. O escudo da fé nos protege dos dardos malignos lançados por Satanás e seus demônios. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Como último ponto da lição, nós vamos falar agora sobre a oração como um instrumento espiritual, de avivamento espiritual. E, nesse sentido, vamos definir o que é a oração. Em primeiro lugar, a oração é um ato de dependência daquele que ora com relação a Deus, considerando que aquele que ora reconhece que Deus é transcendente e que Deus tem a capacidade de realizar todas as coisas, ou seja, nada é impossível para esta divindade. Outra definição, e nós podemos ainda complementar, é que a oração é um ato com relação a Deus de fé. Pois aquele que ora, além de se colocar na dependência de Deus, crê, por meio da fé, que uma realidade já existe, ainda que não esteja materializada pela ação da divindade. A oração, complementando, ainda é um ato de comunhão com Deus, onde aquele que ora fala com e ouve ao Senhor. E Deus fala com e ouve com aquele que ora, estabelecendo então no cristão a oportunidade de conhecer quem é este incomparável Deus, sua vontade, a condição de dar-lhe graças e ainda a oportunidade de aprender sobre os ensinamentos divinos, priorizando então o reino de Deus. Oração também é um ato de adoração e reverência ao Senhor, pois aquele que ora a Deus não pratica idolatria e cumpre fielmente os mandamentos do Senhor em não ter outros deuses diante de si e nem adorar outros deuses. Então veja que há uma progressividade com relação àquele que pratica a oração. Ou seja, quando praticamos a oração, cada vez mais dependemos de Deus. Cada vez mais a nossa fé se consolida. Cada vez mais aumenta a nossa comunhão com o Senhor. Cada vez mais adoramos ao Senhor. Isto para aqueles que oram. Qual é, então, a importância da oração na vida espiritual do cristão? A oração ela nos remete à presença de Deus, trazendo em seu bojo as seguintes benesses ou benefícios. A saber, Deus deseja avidamente nos ouvir. E é na oração que colocamos diante do Senhor nossas tribulações, nossas perplexidades, as perseguições, as aflições, sabendo que jamais seremos abandonados, destruídos, de forma nenhuma, porque estamos com o Senhor. É na oração, dirigida pelo Espírito Santo, que Deus nos socorre para qualquer circunstância adversa que venhamos a enfrentar, a experimentar, pois o Espírito do Senhor sabe de nossas necessidades, de nossas limitações, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos e etc. Esta é a importância da oração. A oração é a vontade de Deus. As nossas orações devem ser realizadas providas de características que se alinhem com a vontade do Senhor. Se orarmos fora da vontade do Senhor, essa oração é inócua, não tem eficácia. Então precisamos, antes de orar, conhecer a Deus e fazer a sua vontade de forma incondicional. A vontade de Deus para o ser humano possui duas dimensões. A primeira é a vontade universal de Deus, expressa na Bíblia Sagrada. E, portanto, o que é? É indispensável conhecermos a Bíblia. E a segunda vontade, Senhor, para cada pessoa, enquanto serve de Deus, é que ele tenha plena comunhão com o Senhor. Conhecer a palavra de Deus e ter comunhão com Deus. Quando temos uma íntima comunhão com Deus, ou seja, uma vida consagrada ao Senhor,
Temos então a oportunidade de conhecer a Deus e a sua vontade. E com absoluta certeza, jamais faremos orações desalinhadas com o desejo do Senhor para as nossas vidas. Como, por exemplo, orações desalinhadas com a vontade do Senhor, orações egoístas, orações por domínio e poder, orações, poder humano que estou falando, orações hipócritas. E, portanto, a nossa oração tem que ser realizada segundo a vontade do Senhor. A oração realizada com sabedoria. A Bíblia Sagrada nos diz que o maior referencial de oração realizada, aliás, toda oração é notável, mas uma das mais notáveis que foi realizada com sabedoria foi a do rei Salomão, por ocasião da inauguração do templo construído por ele e dedicado ao Senhor. Esta oração de Salomão trouxe em seu bojo características que manifestam a sua inteira confiança em Deus, sua crença da existência de um único e poderoso Deus e o reconhecimento de que o Senhor é fiel, de que o Senhor é misericordioso, de que o Senhor é justo, de que o Senhor nos socorre em qualquer circunstância e que ama e nos ama em todos os sentidos, especialmente a prosperidade, a nossa prosperidade, não só material, mas também espiritual. Esta oração está registrada no segundo livro das Crônicas, no capítulo 16, do versículos 12 ao 27. Por causa da extensão desta oração, nós aqui não vamos ler este texto bíblico, mas já falamos das características desta oração. É uma oração realizada com sabedoria. Concluindo, então, a aula de hoje. Estudamos nesta lição que uma vida pessoal avivada de forma permanente, ela perpassa pelo estado do cristão ser santo e viver cheio do Espírito Santo. A armadura de Deus, representada pelos aparatos da armadura de um soldado romano, conforme mencionado pelo apóstolo Paulo, tipifica a esperança da salvação. A palavra de Deus em sua escrita material, a prática, o manejo e a anunciação e o exercício da fé racional. Por fim, vimos a oração como instrumento para a ação do poder de Deus em favor do cristão. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título O Avivamento e a Missão da Igreja. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.